Existem algumas frases que simplesmente ecoam no tempo. Acredito que uma frase que tomou conta da nossa nação nessa semana, perdeu o mané, não a mola, será lembrada durante muito tempo, sobretudo pelo povo brasileiro. Em 1914, portanto há 108 anos atrás, Rui Barbosa, ao discursar no Senado Federal, disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Ficou imortal. Deus sabe o quanto eu queria trazer uma boa notícia a você que me ouve hoje. E eu vou trazer. Não se preocupe não. O Evangelho é uma boa notícia. A palavra de Deus é uma boa notícia. Mas antes de mais nada, eu preciso situar com fatos. Eu já falei aqui, segundo o índice de corrupção de uma organização independente e parcial, que tem seu escritório Fórum Econômico Mundial, na Suíça, em publicação de 2016, inclusive eu acho que já tem até atualização mais recente, o Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, ficando apenas atrás de Chad, um país da África Central, Bolívia e Venezuela, os irmãos aqui do lado. Agora perceba, a corrupção em nosso país tem uma escala descendente, ou seja, ela desce dos altos escalões do governo para o povo. Você pode perceber que todo dia há um novo escândalo que eventualmente, hoje eu posso falar assim, eventualmente é noticiado pela mídia, se bem que hoje não se sabe, os apontamentos da mídia são confiáveis, ou seja, temos corrupção da notícia também. Veja que até nos acostumamos a batizar os escândalos de corrupção com nomes até pitorescos. A gente lembra de Mensalão, a gente lembra de Petrolão, a gente fala de Covidão. E eu vou parar por aqui porque são muitos nomes e eu vou esquecer de todos. Todos esses problemas afetam a todos, afetam a mim, afetam a você, e principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres. Mas a corrupção não está só no governo. Ela também tem uma escala ascendente. Ou seja, ela sobe do povo brasileiro para os altos cargos públicos. Por exemplo, quantas pessoas dentre o povo não roubam energia ou água das companhias de abastecimento através dos ditos gatos? Quantas pessoas não pagam subornos a guardas quando são pegos numa blitz? Como vivemos numa democracia, e aqui eu ponho aspas na democracia, são essas as pessoas que provavelmente estarão no governo um dia. Então vivemos numa sociedade moralmente corrompida como um todo. Essa é a situação do homem. Nada do que eu vou falar a vocês hoje é novidade. Aliás, eu utilizei dessas mesmas falas às vésperas da eleição de 2018. E hoje, baseando-me numa pastoral do Hernandes Dias Lopes, vou atrever-me a utilizar-me da didática da repetição. Por isso, quem trouxe Bíblia, você que me assiste aí na tua casa, abra no livro de Miqueias, nós vamos ler. Você vai ficar com o livro aberto, Miqueias. Diz assim a palavra do Senhor: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto.
Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por todas as sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confies no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Palavra vinda do teu trono, Senhor. Que eu não me atreva, Senhor meu Pai, falar do meu próprio entendimento. Por isso te pedimos, Pai, liberdade plena do teu Santo Espírito entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Brasil hoje é uma nação em profunda decadência, verdadeira crise ética e principalmente moral? Eu acho que está fácil da gente detectar isso. Vejam, uma nação torna-se decadente quando seus líderes civis e religiosos se corrompem e abandonam os princípios absolutos que deviam regê-los. Os princípios absolutos são aqueles que estão ditados na palavra do Senhor. No caso, o profeta Miqueias, um profeta messiânico, contemporâneo a Isaías, há cerca de 2.500 anos atrás, ao fazer um diagnóstico da sua nação, na época Judá, retrata a própria, talvez, decadência do Brasil hoje. Ou seja, ao lermos os 7 capítulos do livro de Miqueias, parece que estamos lendo o jornal de amanhã. Se é que dá para confiar em um jornal. Cuidado, não é qualquer jornal, mas aquele que eventualmente tenha compromisso com a verdade. E isso no Brasil tem sido meio complicado. Pelo que me parece que a situação do Brasil, por esse aspecto, parece até muito mais grave do que de Judá. Pois o texto sagrado não nos traz relatos sobre a mídia da época. Mas aqui bem sabemos o que está acontecendo. Vejam, como característica dos chamados profetas menores, ele tem uma fala bem reta. Na realidade, Miqueias põe o dedo na ferida. Ele não tem rodeios, ele vai direto ao assunto. Vai para as praças com muita coragem, anunciar aquilo que Deus mandou. É Deus que estava falando. Mas vamos lá, vamos tentar pensar alguns apontamentos do livro de Miqueias e tentar trazer para os nossos dias, para o Brasil, para hoje. Eu estou falando hoje, dia 20 de novembro de 2022. Um comparativo que nos auxilie nesse momento, sobretudo quanto à nossa postura frente à realidade. Miqueias capítulo 2, verso 1 e 2. Abra aí, acompanhem comigo. Miqueias 2, 1 e 2 diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Em primeiro lugar, vemos que o profeta Miqueias denuncia aqui o aparelhamento do Estado para saquear o povo. Vejam, o que o profeta denuncia aqui
é que os líderes do povo maquinavam o mal em seu leito e ao amanhecer já colocavam em ação aqueles planos que maquinavam na madrugada. Porque o poder de fazer o mal estava nas suas mãos. Tudo quanto cobiçavam, eles tomavam. Tudo quanto desejavam, eles extorquiam. Porque o Estado estava aparelhado para roubar, para roubalheira. Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual? Queridos, eu não preciso lhes recordar tantos e tantos escândalos de corrupção, nós já fomos vítimas. É tanta operação da Polícia Federal que nem me lembro dos nomes. Eles batizavam de nomes. E no caso é de assustar. Tem uma lista, inclusive com nomes de alguns sujeitos, alguns personagens que, pasmem, pelo que parecem são as raposas que agora voltam, ou pelo menos tentam voltar para o galinheiro. Mas vamos continuar. Miqueias capítulo 3, verso 2 e 3, acompanhem comigo. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Em segundo lugar, vemos aqui que o profeta denuncia verdadeira inversão de valores na sociedade. Miqueias diz que o povo se corrompeu a tal ponto de aborrecer o bem e amar o mal. É isso que nós lemos. Isso não é apenas tolerância ao erro. Queridos, preste atenção. Isso é inversão de valores. É aplaudir o que se deve repudiar e repudiar o que se deve promover. A sociedade brasileira está assim também. Chama luz de trevas e trevas de luz. É isso que nós temos vistos. Sabe? Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual, esse texto? Tenho visto constantemente a promoção, a valoração de atitudes e posturas que deveriam causar vergonha. Recentemente, uma pessoa chamada Márcia Tiburi, eu posso falar o nome dela, porque está na internet para todos ler, uma filósofa, militante de esquerda, disse: eu sou a favor do assalto. Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Se você vai olhar a lógica interna do processo, sabe que isso seria justo, dentro de um contexto tão injusto. Ou seja, chegamos a ver, pasmem, a defesa de que existe lógica no assalto. É brincadeira. É brincadeira. Não é invenção minha. Aí você pode conferir. Vamos continuar. Miqueias 1 e 3, que lemos, vamos continuar. Disse eu, verso 1. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. Verso 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito. Vejam, em terceiro lugar, o profeta denuncia aqui o canibalismo dos líderes políticos da época. Os líderes políticos, em vez de servir ao povo, eles serviam-se do povo. Em vez de atender às necessidades do povo, exploravam o povo, arrancando a sua pele, esmiuçando seus ossos e devorando sua carne. Os líderes, longe de proteger o povo, faziam o povo sua presa.
Esses líderes chegavam ao extremo de abominar o juízo e perverter tudo que era direito, aquilo que lemos no verso 9. Os líderes eram o maior problema da nação, o maior flagelo do povo era a sua própria liderança. Vocês percebem alguma semelhança com o país atual, com o nosso país? Querido, eu preciso relembrar para vocês a quantidade de políticos que estiveram envolvidos na Operação Lava Jato, sendo muitos investigados, outros denunciados e uns tantos condenados. E pasmem, que se mantêm hoje elegíveis por verdadeiras manobras jurídicas que não existem. Sabe? Miqueias 3:11, acompanhem comigo. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda assim encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Em quarto lugar, notamos aqui que o profeta Miqueias denuncia a corrupção no poder judiciário. O profeta diz, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, não havia qualquer esperança de justiça. Os fracos eram esmagados pelos fortes. Os pobres eram espoliados pelos ricos. As cortes estavam rendidas ao esquema de corrupção. Estavam a serviço do Estado para explorar a população. Os juízes que deveriam fazer cumprir a lei e aplicar justiça, por dinheiro, condenavam os inocentes e inocentavam os culpados. Esse era o cenário. Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual? Amados, eu preciso citar para vocês os absurdos que estamos vendo nos últimos tempos. Qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento jurídico, o mínimo, na realidade não é nem conhecimento jurídico, eu estou falando aqui de bom senso, sabe muito bem que a nossa Constituição, a lei maior do nosso país, está sendo rasgada à luz do dia. Eu lembro que em 1988, eu cheguei na casa do meu pai, tinha acabado de sair a Constituição e eu trouxe um exemplar. Na época da faculdade, meu pai estava sentado na cadeira da área, e eu entreguei de presente para o meu pai. Meu pai gostava muito de ler, ele sentado, ele deu uma folheada, você entendeu? E deixou no lado assim, e eu voltei, fui falar com a mamãe, quando eu voltei, falei, ô pai, o senhor não vai ler? Porcaria. Mas por que, pai? Não precisava de tanto artigo, escreve só um. Mas como assim, pai? Escreve aí, ó, todo mundo é obrigado a ter vergonha na cara. Porque se tiver, basta. Meu pai tinha razão, sabe? Meu pai tinha razão. Miqueias 7:3, que lemos, abre aí na tua Bíblia. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juízo aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Em quinto lugar, o profeta denuncia o conluio dos poderes constituídos. Miqueias, no caso do texto, diz que o poder executivo, porque não tinha legislativo naquela época, o rei, ele fazia as leis, e o poder judiciário estavam mancomunados na prática do crime. O príncipe exige condenação, o juízo aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Amados, entendam uma coisa, é um dos poderes constituídos, sabe? Entendam uma coisa, é um dos poderes constituídos se corromper, é uma coisa. Outra coisa é quando os poderes se unem para a prática do mal.
Havia uma teia criminosa que sugava o Estado e oprimia o povo. Esse era o retrato de Judá naquela época. Era isso que o profeta estava denunciando de uma forma bem clara. Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual? Queridos, vocês se lembram quantas e quantas vezes escândalos denunciados terminaram em pizza que foi assada pelo legislativo ou judiciário? Antigamente a gente tinha a impressão que essas pizzas eram assadas de madrugada. Agora é a luz do dia. Perdeu a vergonha. Não importa. Miqueias 3, volta um pouquinho. Nós vamos ver versos 5 e 11. Miqueias 3 diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Em sexto lugar, o profeta está denunciando aqui a corrupção da religião, gente. Os profetas deixaram de pregar a palavra de Deus com fidelidade para render a sua consciência à sedução do lucro. Os profetas fazem errar o meu povo e clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Diz ainda: os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Queridos, entendam. E eu queria que você prestasse muito atenção nisso. Eu reluto muito quando subo no púlpito para falar de assuntos desse tipo, mas esses dias eu estava assistindo uma entrevista de John MacArthur falando ferrenhamente em nome de Deus com relação à eleição, processo eletivo norte-americano. E aquilo me convenceu e falou assim, e isso não é frase minha, mas é muito clara. Queridos, entendam, a igreja é a consciência do Estado. É por isso que estou à vontade para falar com vocês hoje, pois em momento algum eu estou afrontando a palavra de Deus. A igreja é a consciência do Estado, mas quando a sua liderança se corrompe e busca o lucro ou sustentar suas ideologias ou suas vaidades, em vez de proclamar a verdade, em vez de bênção, torna-se maldição. Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual? Amados, bem sabemos que de longa data, por muitos e muitos líderes religiosos se vendem e transformam os púlpitos em palanque. E o que é pior, hoje nós estamos vendo verdadeiras ideologias satânicas sendo mascaradas atrás de textos bíblicos que, sendo lidos e interpretados absolutamente fora do contexto, homens que se dizem de Deus, dizendo que Deus disse o que de fato Deus não disse. Basta você procurar na internet. Muitos absurdos. Muitos absurdos. Miqueias 7, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Em sétimo e último lugar, o profeta denuncia aqui uma corrupção que talvez seja mais séria, dentro da própria família, da própria casa. Queridos, a família é o último reservatório moral da nação. Se ela cair, o povo se chafunda na lama. Sabe, a pergunta hoje é: como é que está a sua família?
Responde o profeta: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos e homens são da sua própria casa. Meu querido, minha querida, nenhuma nação é forte se as famílias se compõem, estão fracas. Não tem como. O resultado dessa decadência é o caos da sociedade. Todo projeto que se levanta contra a família é satânico. Não tem nascimento no Senhor. Nós lemos Miqueias 7:2, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Vocês percebem alguma semelhança com o Brasil atual? Como é que tem ficado as nossas famílias? Muito triste. Queridos, eu tenho denunciado exaustivamente desse púlpito, nos cultos de domingo, nas reuniões do Café com Fé, e com a família tem sido atacada pela mídia, de modo especial. Cheguei a falar aqui, não tenho medo de falar, pela Rede Globo de televisão, quantos e quantos espetáculos e exposições foram beneficiados pela Rei Rouanet, ou seja, dinheiro nosso, e simplesmente acabam com todos os conceitos morais e destroem a família. Quem ama efetivamente a sua família não deveria mais assistir essa televisão. Eles não merecem atenção nossa, pois são destrutivos. É um absurdo o que está acontecendo em nossas universidades. Nós temos aqui professores universitários. É um absurdo. Nas escolas dos nossos filhos, nós temos aqui falado entre os homens, no Café com Fé, é um absurdo. Ou nós fazemos alguma coisa imediatamente, de forma radical, ou vai ser tarde demais. Miqueias está entre nós. Sua voz ecoa nos palácios, sua voz ecoa nos templos, sua voz ecoa nas ruas hoje em dia. Entendam, é tempo dos líderes de nossa nação se arrependerem. É tempo do povo voltar-se para Deus. Quem sabe ainda há esperança para o Brasil. Note, ao longo da história, em vários países, a igreja migrou por dois extremos. Num certo momento, esteve e caminhou muito próximo do Estado e se confundiu com ele. Por outras vezes, se manteve distante e indiferente ao que estava acontecendo. Eu, particularmente, sempre entendi que extremos são sempre muito perigosos. Agora, esse momento se traduz como de suma importância, pois se olharmos vários textos bíblicos, nós veremos de forma clara que o Senhor nos exorta, não a só respeitarmos as autoridades constituídas, como que temos dever de orar por a nossa liderança, mas ao mesmo tempo, nos aponta de forma clara que devemos estabelecer uma escala de valores éticos, segundo a palavra do Senhor. Pelo que? Quanto aquilo que está acontecendo afronta o senhorio e os propósitos de Deus, sem dúvida alguma, a nossa opção tem que ser Cristo. Não pode ser outra. Vocês se lembram quando Pedro e João foram presos? Está lá em Atos 4. As autoridades determinaram que eles não anunciassem Jesus. E como é que Pedro e João se portaram? Chamaram eles, ordenaram, olha, não fale mais no nome. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois bem, hoje está claro que algumas autoridades constituídas estão afrontando o Senhor. É isso que está acontecendo. Estão invadindo as nossas casas, estão prestes a destruir a última reserva moral que existe, que é a nossa família. Entendam, queridos, a situação é grave.
A situação é muito grave. A situação é gravíssima. Nossa nação está caminhando para um destino muito triste. E isso não pode acontecer. Isso nem eu, nem você podemos permitir. Queridos, eu tenho esposa, eu tenho filhos, pretendo ter netos. Eu amo meu Senhor, sabe? Eu preciso tomar posição. Abra sua Bíblia no Salmo 33. Vamos ver aquilo que o Senhor nos fala. O Senhor nos dá caminho. Salmo 33, verso 4 a 15, diz assim, acompanhem comigo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, e Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra, e Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meu querido, minha querida, o Senhor está olhando você agora. E sabe o que está acontecendo? Ele está esperando de mim, de você, de nós, coerência com a fé que você diz professar. Considerando os valores e princípios bíblicos, impossível não concluir que o cristão não deve, e aqui eu vou ser bem enfático, o cristão não deve apoiar aqueles que estão comprometidos com políticas de desconstrução da família. Partidos que possuem em seu plano de governo, em especial nas entrelinhas, práticas ligadas a discurso com fundamentos ideológicos que afrontam a fé cristã, que se apoiam em fundamentos marxistas, comunistas e socialistas, bem como ainda homens que, independentemente do partido, afrontam com seu discurso a nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor. O cristão não deve apoiar aqueles políticos do Brasil que estão comprometidos com presidentes de ditadores de outras nações, suspeitos de envolvimento com o tráfico e que praticam segregação, perseguição religiosa. Aqueles que fazem pactos com regimes ditatoriais. O cristão não deve apoiar aqueles que estão direto ou indiretamente comprometidos com a impunidade, com a corrupção, que tenham sido fichas sujas, nem aqueles que em crises, bem como em momentos de grande pressão, como no processo de eleição, sacrificam a ética e manipulam verdades e informações para ganhar a todo custo o pleito eleitoral. Uma última palavra. Veja a motivação do nosso coração diante daquele que sonda os corações. Nosso coração se posicionará de uma das duas únicas formas possíveis. Ou a Bíblia vale para nos dirigir nesses momentos cruciais da nossa vida privada e pública, ou ela não vale para mais nada. Vamos lembrar quem somos e a quem servimos. Não há muro. Não tem jeito de ser neutro. Mas há uma palavra de esperança.
Salmo 33 continua, verso 16. Acompanhem comigo. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está num homem de carne e osso, não está num partido político, num programa governamental. A solução para nós se chama Jesus. Não adianta a gente querer cobrar lá de cima, se nós não fazemos nada na nossa casa. Se o nosso comportamento está contaminado. Se o Senhor não tiver liberdade plena, genuína, para agir no nosso meio. Foi encontrado, há alguns anos, dizem, numa cabana, uma choupana da África, uns dizeres que não tem autoria, pelo menos eu não sei. Estava escrito assim: pacto de lealdade a Jesus. Já li para vocês aqui em outra ocasião. Vou reler, e enquanto eu leio, eu vou chamar a equipe de louvor aqui. Eu faço parte da congregação dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória, a decisão está feita. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou olhar para trás, não vou vacilar, não vou desacelerar, não vou voltar para trás, vou prosseguir, não vou me calar. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido, meu futuro está garantido. Esgotei e abandonei o viver rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, as conversas mundanas, o contribuir mesquinho, os alvos diminutos. Já não preciso de preeminência, não preciso de prosperidade, não preciso de posição, não preciso de promoção, não preciso de aplauso, não preciso de popularidade. Não tenho de sempre estar certo, não tenho de sempre ser o primeiro, de estar no topo, de ser reconhecido, de ser louvado, de ser percebido ou recompensado. Hoje eu vivo pela presença de Deus. Descanso pela fé, amo pela paciência, e ergo-me pelo poder da oração, e trabalho por meio do poder do Espírito Santo. Meu rosto está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu. A minha estrada é estreita e o meu caminho é rude. Meus companheiros são poucos, mas meu guia é digno de confiança. Minha missão se fica cada vez mais clara. Não posso ser comprado, ser comprometido, desviado, enfeitiçado, ser forçado a retroceder. Não posso ser diluído ou mesmo atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, não hesitarei na presença da adversidade, não negociarei à mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade, ou me desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, nem queimarei até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus, tenho de seguir até que Ele venha, doar-me até cair e pregar até que todos o conheçam. E quando Ele voltar para buscar o que lhe pertence, Ele não terá dificuldade de me reconhecer.
a minha bandeira será nítida. Sabe, querido, querida, como lemos de início em Miqueias 7:7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Por isso eu te convido a orar nesse momento. O momento é sério e eu queria que você tomasse a posição que você quiser. Se quiser se ajoelhar, ajoelha. Se quiser ficar de pé, fica. Quer ficar sentado, sente-se. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Que o Senhor estenda a mão dEle sobre a nossa nação, sobre os nossos lares. Gente, a coisa é muito mais séria do que pura e simplesmente briga política. O Senhor está nos falando de uma identidade em Cristo Jesus. O Senhor está nos falando de uma postura diante do Evangelho. A solução nossa não é pura e simplesmente o pleito, mas é a rendição total ao senhorio de Cristo. Total e restrito. Esse é o convite. Senhor, olha para nós, Senhor. Como Pedro orou Dionísio, tem misericórdia, somos falhos, pecadores. E está doendo demais, Senhor, tudo aquilo que nós temos visto, Senhor. À luz do dia, na nossa barba. Valores eternos, Senhor, meu Pai, sendo desprezados. Uma nação sendo corrompida. O povo sofrendo. As coisas foram entrando devagar em nossas casas. E nossas famílias foram contaminadas. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Recebe essa oração no Teu trono, Senhor, meu Pai. Como um clamor, Pai. Um clamor de um povo que Te ama. E Te pede socorro, Pai. Pai querido, Pai amado, está muito além, Senhor, meu Pai, de discussões políticas partidárias. Está numa identificação com Teu senhorio. Nós devemos, Senhor, meu Pai, deixar bem claro qual é a nossa bandeira. Quem é o nosso Senhor? Por isso, Pai, recebe no Teu trono a nossa oração, Pai. E o fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém?